Olá, gente, estamos aqui hoje para o primeiro episódio do Quilombo Podcast. Hoje temos aqui como dupla de apresentadores eu, Valmérico Filho e Tiago Araújo, e como entrevistado a gente tem Tom Santos. Tudo bem? Pronto, eu vou falar um pouco mais sobre Tom. Tom é graduando em Letras pela UNEB, foi professor organizador da monitoria de extensão do âmbito UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, no projeto de extensão para a promoção da escrita e leitura. Atuou junto à Cátedra Fidelino de Figueiredo, UNEB, como pesquisador do Núcleo de Estudos e Culturas e Leituras de Língua Portuguesa. Foi um dos fundadores do coletivo Espaya. Atualmente é pesquisador e professor no Programa de Residência Pedagógica CAPES, com o subprojeto A Escrita de Si, Práticas de Letramento, Humanidades e Gêneros Textuais na Educação Básica, e também é performance, ator e escritor. Tom, em primeiro lugar, parabéns por esse excelente currículo, né? Por essa excelente muitas carreiras. E gostaria, Tom, que inicialmente você pudesse falar um pouco mais sobre a literatura e a cultura afro-brasileira. A gente só tem noção de fato das coisas que a gente já fez, a quantidade de coisas que a gente já fez quando uma pessoa apresenta nosso currículo nos lugares, ou quando a gente precisa se apresentar, né? Porque a gente vai fazendo as coisas, eu acho que a gente vai fazendo as coisas na vida. As oportunidades vão surgindo, nós vamos tendo necessidade de fazer outras coisas também para além, né? Do trabalho que a gente tem como professor. E aí a gente só vê de fato a quantidade de coisas que a gente já fez quando alguém apresenta vocês, como vocês estão me apresentando agora. Sobre a literatura e a cultura, né, afro-brasileira, é assim que as pessoas nomeiam, né, afro-brasileira. Mas eu gosto de falar mesmo no popular, né, a literatura e a cultura negra no Brasil. Essa é a minha temática, né, de estudo na universidade. E o que eu acho interessante de falar para vocês, assim, é que a obrigatoriedade do ensino da literatura e da cultura afro no Brasil é muito importante, né, a gente ter uma lei que garanta, né, esse estudo também, né, da cultura e da identidade indígena nas produções indígenas e negras, né. É muito importante, por quê? Porque a gente garante que algumas, digamos assim, algumas personalidades, né, algumas pessoas não fiquem invisibilizadas da história do próprio Brasil. E eu trago para vocês como exemplo Maria Firmina dos Reis, que é uma das maiores autoras brasileiras e também é considerada é, é con- a obra dela, Úrsula, é considerado o primeiro romance da América Latina. A gente só vem, de fato, perceber essa mulher, escritora, que tem uma história de enfrentamento a violências e à desigualdade na contemporaneidade, que as pessoas vão resgatar a obra dela. Nós temos Carolina Maria de Jesus, que apesar de ter seus livros publicados e apesar também de ter sido uma das pessoas que no período, né, que ela publicou, teve seus livros mais vendidos, mas que teve uma vida, né, principalmente como autora, como artista, porque ela não era só escritora, ela era musicista também, ela era muitas coisas. É, como essas pessoas, né, acabam de alguma forma também marginalizadas pela própria história, pela própria literatura, pela própria cultura, que vai colocando todas as produções dessas pessoas, que é uma produção intelectual, à margem do que é considerado uma produção de fato intelectual. Então hoje muitas pessoas dizem bem assim, não tem muita gente estudando negritude não? Não tem muita gente estudando autores negros não? Não tem muita gente estudando autores indígenas não? E eu digo assim, são pessoas que não, acho que não perceberam, né, a necessidade desses estudos, a necessidade de ter uma disciplina na educação básica que garanta que vocês tenham acesso à produção de pessoas negras e indígenas. E eu acho que isso não devia ser só uma disciplina, que todos nós, isso eu posso dizer que eu tenho isso na minha formação. Eu entro em um momento muito importante na universidade, que é quando de fato a universidade diz assim, olha, é importante que todos os professores e todos os profissionais que passem pela educação pública saibam e tenham sensibilidade para tratar da violência de gênero, do racismo, da LGBTfobia, que tenha uma formação humanizada. Aí, se você de fato não vai fazer isso na sua profissão, aí a gente já não pode dizer que é uma culpa da sua formação, como professor, como médico, como advogado. Então, a UNEB, ela é pioneira nesse sentido, assim, sabe? De trazer mesmo essas investigações, de colocar os estudantes para
discutir essas temáticas, de ter projetos financiados, de chamar pessoas de fora para fazer essa formação com os professores e com os estudantes. Então, eu acho que é uma forma de garantir que a gente não repita, né? Eu acho que esses mesmos problemas da história, de, por exemplo, invisibilizar Maria Firmina dos Reis na história da literatura brasileira. E aí eu digo isso para vocês, não falo isso assim a partir de, sei lá, vozes da minha cabeça. Eu falo isso a partir de pesquisa de estudiosos, que disseram bem assim, poxa, Maria Firmina produziu essas obras. Por que os grandes livros e os grandes teóricos da literatura, eles apagaram ela, invisibilizaram ela da história, né? Ela não foi nem considerada até o nome dela ali, como um dos marcos. E ela é tão importante assim, talvez, para a América Latina, e o Brasil fez isso. É de fato como essas estruturas de violência, de separação, vão agindo mesmo, eu acho que ao longo mesmo da nossa história até hoje na contemporaneidade. Então, eu acho que estudar autores negros, estudar cultura negra, literatura negra, identidade, é uma forma de trazer para vocês esses movimentos de valorização daquilo que durante um bom tempo foi marginalizado, foi esquecido, foi considerado como periférico. Não que ser periférico seja ruim, entendeu? Agora sim, você pode colocar assim, querendo ou não, que tem muitas disciplinas que a gente não pode abordar de fato. Vários autores, como Carolina Maria de Jesus e etc. Mas, querendo ou não, na maioria dos colégios hoje da rede pública, tem muitos colégios que tem, querendo ou não, a biblioteca. E na biblioteca do colégio, como aqui, por exemplo, na biblioteca do Heitor Villa-Lobos, a gente pode encontrar vários autores negros e indígenas e etc, correto? Agora sim, você não acha que deveria ser feita uma disciplina voltada, querendo ou não, como é que a gente pode colocar assim, a expandir o conhecimento na biblioteca? Eu No caso de 50 minutos, 2 horas de relógio, 50 a 50, 2 horas de relógio na biblioteca? concordo. Eu acho, na verdade, que devia se ter, assim, né? Tem essa nova reformulação do ensino, né? Muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor, muitas pessoas ficam no meio termo. Eu acho importante, assim, o que eu acho importante, e aí é uma frase de Angela Davis, que é a minha frase preferida dessa pensadora, né? Angela Davis é uma feminista e uma ativista dos direitos das pessoas negras e também dos direitos, né, femininos, dos direitos civis, digamos assim. Aí o que eu acho mais importante que ela fala é que, assim, nós temos que pensar as diferenças como fagulhas criativas. Essa é a frase dela. Mas aí eu, Tom, venho para minha realidade e penso bem assim, eu não tenho que pensar só as diferenças, mas eu acho que eu tenho que pensar todos os problemas como fagulhas criativas. Eu acho que a escola, como um ambiente de educação, um ambiente educador, né, digamos assim, né, que tem esse papel, talvez, de transformar, né, não sei se transformar, mas pegar o que vocês já trazem e mostrar a vocês que eu penso que esse é meu papel, viu, gente, como educador. Quem quiser tem outras perspectivas, cada profissional tem sua perspectiva. Mas eu me vejo, assim, mais como mediador do processo de vocês, porque eu acho que vocês já trazem muitas coisas. Vocês trazem muita demanda, vocês trazem outros conhecimentos que tá para além da caixinha do que é o conhecimento formal. E eu gosto de validar isso, né? Tem história da minha avó que falava assim, assim. Tem história da minha mãe. Tem essa forma aqui de fazer acarajé que é só minha tia que faz. Eu acho importante validar isso. Por que eu acho importante validar isso? Porque é um conhecimento que vocês trazem para a gente, e a gente pode fazer o quê? Pode mostrar a vocês que esse conhecimento pode ser transformado e que através desse conhecimento vocês podem acessar outros lugares. E aí eu acho que a biblioteca é um lugar potencializador. A biblioteca foi um lugar potencializador para mim em qual sentido? Eu tinha uma professora de língua portuguesa, escritora, apaixonada por literatura, e essa mulher, ela foi assim, eu acho que minha primeira grande influência, digamos assim, no texto escrito. Tom, quando foi que você começou a se interessar pela literatura? E qual foi a reflexão dela na sua vida? Eu acredito que a literatura começa na minha vida antes mesmo
do conceito que as pessoas têm de literatura. Para mim, literatura, né, é algo muito mais amplo do que talvez o que está escrito no papel. E eu valorizo muito a oralidade, porque eu acredito que as histórias entram na nossa vida a partir da oralidade. E aí nem aquela história que a mãe inventa, não. Eu falo em qual sentido? Porque nossas famílias, famílias negras, famílias periféricas, são famílias que têm, mesmo que as pessoas não concordem ou neguem, mas nós temos uma ancestralidade. Eu falo nessa ancestralidade não só não num sentido talvez religioso, né, como as pessoas geralmente colocam, mas eu falo num sentido mesmo de memória, de memorar aquilo que veio antes da gente. Então, assim, eu acredito que a literatura entrou através da minha vida a partir, né, dessas conversas, dessas tias, avós, mãe, que se sentam para conversar e contar a história de quando elas chegaram em tal cidade, de acontecimentos. E aí a gente percebe que tem uma narrativa naquilo ali, né, pela forma de falar, pela forma de contar esses causos que se misturam, né, com esses causos populares. Então eu sempre tive o ouvido muito atento a ouvir nessas histórias do avô, essas histórias do meu avô, essas histórias da minha avó, de quando eles chegaram na região metropolitana, e quando essa região metropolitana não era nenhuma cidade formada ainda, né? Era. E aqui, quando era só mato. Eu me dei Fala assim aí. É isso mesmo. Mas tem uma coisa mágica também através disso, né? A forma como nossos mais velhos conversam, né? Eu cheguei aqui e não tinham muitas casas, as casas eram distantes da outra para acessar, aí, né, como era a forma, né, tem toda uma narrativa, né, o escuro, e que tinha que sair com um, um candeeiro na mão para abrir o caminho, de quando o rio cortava tal lugar, aquele rio que a gente sabe que foi um rio justamente que foi assaltado, que foi encoberto. Então virou esgoto, né? Virou O que mais acontece. É isso Quase, mesmo. quase não tem Então, rio. eu acho que tem muito a ver com a forma como os autores negros e os autores indígenas trazem. Por exemplo, Ailton Krenak, o livro não está aqui, mas Ailton Krenak é um dos grandes autores indígenas hoje, e ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa história ancestral, sobre essa memória de cuidado que os nossos anteriores, digamos assim, os nossos mais velhos tinham com o rio. O rio era cuidado de forma... Como é que esse rio era pensado? Esse rio era pensado como? Esse rio era o sustento, geralmente, daquelas comunidades. Era onde se lavava roupa, era onde se pescava, era onde se pegava água para levar para casa, para ferver, para botar para sentar, porque ainda tinha esse período. Você não bebia logo água fervida. Então, são essas histórias que fazem parte do meu imaginário. Aí, quando eu chego na escola, eu encontro um outro tipo de literatura, que é a literatura escrita. Essa literatura, ela vai me mostrar que isso que meu avô conta, que isso que minha avó conta, são histórias importantes de serem contadas e que eu posso contar essas histórias, porque aí eu vou ler isso, mas colocado de uma outra forma, que é através da escrita. E aí eu vou perceber o poder que isso tem, de dizer bem assim, a forma como eu coloco o que eu falo no papel tem um poder muito grande também, e eu posso construir histórias, eu posso construir narrativas. Eu lembro que quando eu era criança, eu tenho essa memória assim gravada, né? Uma das memórias mais afetivas que eu tenho. Eu nunca contei assim pra ninguém, eu não conto geralmente pra ninguém. Mas eu lembro que eu já confabulava histórias. Eu criava a história do menino que caiu e não sei o que lá mais lá. E eu lembro dos desenhos que eu fazia. A história do gato que nunca morria. O gato caía, o gato atropelava, tudo acontecia. Tudo acontecia justamente por causa do atirou o pão no gato. Eu ficava assim, poxa, atirou o pão no gato. O gatinho não pode morrer, porque eu ficava angustiado com o atirou o pão no gato. E eu queria que o gatinho vivesse no final da história. Então, assim, eu acho que era isso que eu queria naquele momento, né? Então, eu criava essa história que nunca terminava, que nunca terminava. Então, isso na minha cabeça, isso através de desenhos. Então, eu acho que a literatura, né, hoje o que eu entendo por literatura, sempre esteve presente na minha vida. E aí, eu acredito que a literatura, a escrita, a leitura, ela tem esse papel de transformar a minha realidade em bom sentido. Eu perceber mesmo que eu posso ser ator de transformação, que eu posso modificar as coisas, que eu posso contar essas histórias, que eu posso usar a fala para acessar a fala e a escrita para acessar espaços que outras pessoas não acessaram. Então, eu acredito que a leitura, a escrita e a fala, assim, ela tem esse poder na minha vida. Eu acho que como um geminiano,
eu não poderia fugir da regra, né? A questão da comunicação sempre esteve presente na minha vida. Essa coisa do falar, do ouvir, do trocar informações, desses movimentos. Agora voltando ao que a gente tava falando antes, né? Uma pergunta aqui séria. No momento atual, qual o lugar que a literatura afro tem ocupado no ambiente escolar? Eu acredito que a literatura negra, indígena, no ambiente escolar, ela tem ocupado. Depende, sabe? Tem duas perspectivas. Por quê? Tem a perspectiva da pessoa que valoriza, que acha importante, que não seja apenas uma foto de um autor negro para dizer que tem uma representatividade em um lugar e um textinho para os meninos saber que aquelas pessoas existem, mas no sentido de fazer um trabalho, Não abordam uma coisa mais ampla, É, não abordam. de trazer esses autores nas aulas de língua portuguesa, independente de ser, tratar, que eu faço isso. Eu vou usar os autores negros só para falar de negritude, só para falar de violência, só para falar de racismo. Eu vou trazer os autores indígenas só para falar de violência contra os indígenas, para falar, sei lá, do dia, né, dos povos originários. Aí só nesse dia que eu vou falar disso, eu acho interessante, não. O resto do ano, no caso, toca foda-se. É, Sei pra que serve isso, então eu vou deixar lá. eu acho importante a gente fazer um trabalho em qual sentido? Trazer a diversidade. A diversidade existe e eu preciso apresentar. Eu, como professor, penso assim. Eu preciso apresentar a diversidade para vocês. E como é que eu posso apresentar a diversidade? Eu tenho que apresentar a diversidade trazendo um quantitativo de textos que existe. Eu posso trazer um autor russo, eu posso trazer um autor brasileiro, eu posso trazer um autor indígena, mas eu vou trazer essa pluralidade de vozes para vocês saberem que não existe só uma perspectiva, que não existe só um caminho, existem vários outros caminhos. Eu acredito que esse deva. E aí você pergunta outra coisa, né? Qual é o papel que ela ocupa? Eu acho que, para além de tudo, ocupa um lugar de resistência, sabe? De chegar numa escola quilombola como essa e perceber que você já tem uma identidade muito forte. E que a literatura ela vem no sentido de reforçar o que vocês já trazem. De mostrar a vocês que, né, mulheres escrevem, mulheres negras, o que é que essas mulheres negras estão falando, o que é que esses homens negros estão falando, o que é que essas pessoas, né, como é que essas pessoas criaram outras narrativas para sua vida, suas vidas, para além da violência racial, para além da violência de gênero. Essas coisas precisam ser abordadas. Eu acho que a gente não pode também ficar camuflando uma realidade para vocês que existe, que vocês sabem que existe. Vocês estão conectados na internet. A literatura hoje em dia ela também está na internet. Esses autores estão falando nos espaços da internet, esses autores têm redes sociais e conversam com vocês, trocam informações, botam caixinha de pergunta, conversam com vocês. Vocês veem que esses livros estão sendo vendidos, que esses livros estão ganhando, né? O Brasil ganhando o mundo hoje em dia, né? Ganhando o mundo, que a internet traz essa coisa. Então, eu acho que eu tenho que, como professor, apresentar para vocês as coisas. Se vocês vão gostar ou não, é com vocês. Mas o meu papel é justamente sociabilizar o conhecimento. Bom, para você, qual a importância social e cultural que a literatura pode trazer para os jovens hoje em dia? Eu acredito, e aí eu estava falando há pouco em uma conversa com uma colega, que isso, né, a gente estava conversando sobre os papéis dos professores. Que às vezes eu boto a mão na cabeça e digo bem assim, meu Deus, volta e meia, eu digo assim, meu Deus, eu acho que os meninos eles não estão entendendo o que eu estou falando. Às vezes eu sinto isso. Isso, às vezes eu fico preocupada se vocês estão entendendo o que eu tô falando. E aí eu digo bem assim, meu Deus, como é que eu vou trocar informações com esses meninos? Porque eu não me vejo só como uma pessoa que ensina. Eu me vejo também como uma pessoa que aprende muito com vocês. Assim, eu aprendo o tempo todo. Ideia sugerada na aula, um exemplo. Vamos falar sobre os escritores da região. Daqui do Cabula. Santos Sussuarana. Pronto. Eu conheço ele. Um aluno vai lá e fala, eu sou vizinho dele. Isso. Posso conseguir que ele venha aqui no colégio. Isso daí seria uma boa também, Com né? certeza. É por isso que eu acho que vocês trazem muito também, né? Não é que eu não traga nada, mas vocês trazem muitas contribuições. E aí eu fico preocupado com isso. Será que a gente está trocando informações ou eu só estou falando? Então, eu acredito que o papel da leitura e da escrita hoje na educação básica, sobretudo na educação básica pública, eu acho que o meu papel como professor é esse de fazer vocês perceberem que as nossas aulas, as minhas aulas, digamos assim, tá levando vocês para terem leitura de mundo,
para que vocês se apropriem dos espaços, para que vocês se empoderem, para que vocês percebam que a fala também abre portas às vezes. Eu posso falar do jeito que eu falo normalmente entre os meus amigos, mas há momentos que eu preciso, né, ver quando eu falo com uma pessoa que está numa posição de autoridade, como é que eu posso me comportar, falar, como é que eu posso me escrever, né, esse texto, uma carta de apresentação para um trabalho, né? Você chega numa entrevista de emprego ou em qualquer outro lugar e você precisa fazer uma carta para se apresentar, né? O que é que você quer? Qual é seu objetivo? Então, assim, dá essas ferramentas para que vocês fiquem independentes. A ideia não é que vocês fiquem dependendo de mim o tempo todo, não. A ideia é criar uma colaboração. Eu volta e meia falo isso aqui, é uma colaboração. Vocês trazem um pouco de informação, eu trago um pouco de informação e a gente começa a trabalhar. Essa coisa mesmo do trabalho da massa mesmo, que você vai moldando ali no barro, né? A escultura, o que é que vai surgir a partir disso aí. Então, eu acredito que o papel da escrita e da leitura, e aí eu falo, né, nas aulas de língua portuguesa, que é a minha formação, é esse. Eu percebo que o meu papel é socializar leituras de mundos para vocês, né? Para que quando vocês vejam uma placa, vocês poxa, essa placa aqui tá, esse símbolo diz que é para mim virar à direita ou à esquerda. Ou quando vocês chegarem no lugar, vocês conseguirem usar mesmo a linguagem, né? Não fiquem achando que é uma coisa totalmente fora da realidade de vocês. Essa é a minha tentativa, assim. Tem coisas que é chata, até pra gente mesmo ensinar, vou ser sincero com vocês. Mas que é preciso também quebrar essa coisa, né? De dizer a vocês é chato, mas é importante às vezes passar pelo chato. É importante às vezes passar pelo que a gente tem dificuldade, até para que a gente seja crítico. Muitos professores diziam isso, eu dizia assim, demais essa coisa do querer ser crítico, isso me cansa. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo, no começo me dava independência, essa coisa do ver até aquilo que você não quer ver. Porque aí você vai chegar no processo e você diz assim, poxa, eu sei o que é isso que essa pessoa tá falando. Entendeu? Verdade. Agora sim, uma coisa aqui importante. Quais são os principais escritores negros e negras na literatura afro? E suas obras, se você souber retratar alguma? Eu sempre falo, né, dos autores que eu gosto mais. Eu acredito que todas as pessoas partam desse princípio. Eu acredito que um dos grandes nomes, eu não posso dizer, né, o maior, porque eu não posso medir isso, mas um dos grandes nomes hoje da literatura produzida por pessoas negras, sobretudo é um nome feminino, né, e é Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, ela tem uma história, assim, é muito bonita, mas para além de tudo ela é uma baita escritora, né, ela é uma intelectual, ela é uma produtora de conhecimento, inclusive é uma mulher super acessível, né. Ela teve um programa que trouxe ela para várias escolas, as escolas daqui, da rede municipal e estadual daqui de Salvador, trabalharam com o livro dela e ela foi recebida nessas escolas. Esses meninos conheceram ela e ela é muito desconstruída, ela é muito acessível, ela é muito pé no chão e isso cativa as pessoas. Isso cativa as pessoas, ver que o escritor é acessível. Você pode falar com ele, é aquela pessoa mágica, né? Porque a gente sempre pensa da pessoa que constrói, né, o livro, né, que escreve a história, como aquela pessoa mágica, como é que essa pessoa escreveu isso que chama a gente, né? É um outro nome. Hoje, né, na contemporaneidade, eu tô falando dos nomes contemporâneos, né? Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz, Lívia Natália, são muitos nomes. Mas como eu disse, eu falo dos nomes aqui. Lívia Natália é um dos meus livros preferidos. E aí, a gente sempre fala dos livros assim que a gente mais conhece, que a gente lê, né? Rita Santana, que assim como Lívia Natália, é uma autora baiana, né? Rita Santana reside, né, na região metropolitana. Lívia Natália, né, mora aqui em Salvador, mora em Itapuã, é uma mulher também muito acessível, é uma pessoa também assim muito cativante, tem uma escrita muito poderosa. E você falou de Sandro Sussuarana, que eu conheço também, mas eu tenho aqui o livro de Davi Nunes, que é um morador daqui do Cabula. Tem um livro, né, chamado Bucala, que ele vai realmente tratar disso, né, mais para a literatura infantil, né, no qual sentido de mostrar, né, como é a história do Cabula, né, que aqui é uma região quilombola, né.
era uma região quilombola, é uma região que tem essa identidade muito forte, traçada na identidade de vocês, moradores dessa região. E ele escreve poesia, ele escreve contos, ele trata disso assim de uma forma tão bonita. Ele tem uma escrita que me chama muita atenção, assim, que me envolve, assim, sabe? E é um livro que eu li recentemente, então ainda estou apaixonado pelo livro. A gente vai vivenciando essas coisas, né, das paixões pelos livros. E assim, são autores muito caros para mim. São autores que eu sou, assim, amo, né? E não poderia deixar de falar de Carolina Maria de Jesus. O primeiro livro de Carolina que eu li foi Quarto de Despejo. Interessante você mostrar a foto dela, que tem muita gente que não conhece ela realmente, não. Carolina Maria de Jesus. E aí o que é que acontece? Essa obra que a Companhia das Letras tem publicado é um resgate justamente às produções de Carolina, que ficaram durante muito tempo, as outras publicações além de Quarto de Despejo, ficaram muito tempo sem ganhar uma nova edição. E aí Conceição Evaristo, maravilhosa, junto com Vera Eunice, a filha da escritora, se reuniram, né, com a Companhia das Letras, justamente no sentido de republicar a obra dessa escritora que é tão cara à nossa história. E aí esse livro foi um presente de minha amiga. Eu sou apaixonado, tem dedicatório e tudo. E aí, minha amiga, né, Maravilha Feminina, ela também tem um Instagram, onde ela publica as resenhas literárias. Ela até publicou agora, se não me engano, foi poema. Poesias autorais. Foi uma só que ela publicou, não foi? E aí, sim, e aí a gente lê Quarto de Despejo, ela sempre me fez essa provocação de ler Quarto de Despejo, que é um livro muito forte. E aí o que é que eu faço? Eu fico recuando, assim, nesse sentido, porque eu sei que vai ser duro ler esse livro, né? Vai ser violento para mim, vai ser muito violento, né, me deparar com a escrita que fala sobre a minha realidade, que fala sobre as nossas realidades. E aí, o que é que ela escreve aqui para mim? Ela diz bem assim, Tom, para que nunca voltemos ao quarto de despejo, né? Justamente para que a gente saia do quarto de despejo, para que a gente saia desse lugar, né? E aí Carolina pensa o quarto de despejo, né? Ela pensa a cidade como uma casa, né? E o centro da cidade é a sala de estar, onde a gente recebe, ela vai criando essa metáfora, onde a gente recebe os poderosos, onde quem mora é quem tem poder. E o quarto de despejo é pensado justamente no sentido do significado da palavra mesmo. É onde é jogado tudo aquilo que os poderosos e a cidade, e tudo isso que é indesejado é jogado no quarto de despejo. E aí Carolina Maria de Jesus, ela vai pensar a periferia, a favela, né, como esse quarto de despejo. E aí por que essa provocação de Maravilha Feminina? É nesse sentido mesmo de dizer que nós merecemos estar num outro lugar. E esse outro lugar é a casa de alvenaria. E aí Carolina, ela sonha com essa casa de alvenaria, né? Ela diz assim, tem dia que dou risada, pensando na confusão de minha existência. De lixeira a escritora. Tenho a impressão... De papel, né? Tenho a impressão que eu era ferro e virei ouro. A minha vida metamorfoseou-se. Então, assim, né? Como é poderoso para essa mulher usar a escrita para sair desse lugar, né? De violência, de dificuldade. Mas como ela também é poderosa no sentido de superar isso através da palavra. É minha grande inspiração. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a fazer algumas perguntas que alguns seguidores e algumas pessoas botaram na caixa de pergunta para fazer para você, viu? Aí Thiago vai começar falando. Bom, um deles é Alex Teles, que é conselheiro tutelar, e ele perguntou por que não estudamos na literatura mulheres importantes como Maria Filipe e Dandara. Poxa, é uma pergunta muito importante. Eu acredito que hoje a gente tem um incentivo mais para estudar essas mulheres importantes, não só da história, mas da literatura, digamos assim. Nós temos muitas mulheres assim incríveis, né, que produziram muitas coisas importantes ao longo da história. Só que, infelizmente, essas mulheres são invisibilizadas pela própria história, né? Geralmente a história é contada por alguém, e aí eu vou deixar assim, né, em aberto para que vocês subentendam. Alguém que sempre invisibiliza determinados grupos sociais. Esses alguém invisibilizam, né, mulheres importantes da ciência, né? Nós temos muitas mulheres importantes na ciência, nas áreas de exatas, nas áreas de astronomia, né?
foi uma mulher que descobriu a radioatividade, né? Que estudou a radioatividade. Então, assim, né? Mulheres que criaram coisas importantes para a nossa sociedade. Pessoas negras que trouxeram contribuições importantérrimas para todas as áreas. Só que essas pessoas ficam invisibilizadas pela forma como os conteúdos são abordados, aplicados. E aí eu faço a provocação sempre. Se a história é sempre contada, né? E aí quem vai falar isso é Chimamanda Ngozi Adichie, é uma escritora nigeriana. Ela fala assim, o perigo das narrativas únicas, né? O perigo da história ser contada a partir sempre da mesma perspectiva. Aí ela fala sobre isso, que nós precisamos ousar. Por quê? Aí eu faço a pergunta aqui, se eu não romper com esses paradigmas da sociedade, se eu não romper com isso como professor, como produtor de conhecimento, como pesquisador, quem que fará essas provocações? Quem que dirá assim aos meus estudantes? Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa são as nossas 3 heroínas da independência. E essas mulheres são cruciais na história da Bahia. Essas mulheres são importantes, têm uma relevância extrema para todo o nosso processo de emancipação. Se eu não apresento para os meus estudantes isso, quem fará? Se eu não apresento a importância das mulheres negras na história da sociedade, de como as mulheres indígenas enfrentam todos os dias suas lutas, para romper mesmo com preconceito, mas não só por isso, mas para ocupar um ministério. Nós temos uma ministra indígena. Pessoas negras já estão diminuindo, não, mas pessoas negras já tinham ocupado esses espaços em ministérios, em pastas importantes de relevância para o nosso país. Mas nunca nós tivemos, eu acho que nunca nós tivemos uma ministra indígena. Não. Gente, Primeiro governo que teve. isso. E quando eu vejo a ministra, depois de não sei quantos anos de governo, assim, tem um período de tempo, né? Ela chegando em casa. Vocês viram esse vídeo no Instagram? Tem no Instagram dela, eu peço que vocês vejam. É Célia? Sim, Célia sim, Chabriabá, né? sim. Vocês verem no Instagram dela, da ministra, o vídeo das mulheres recebendo, as mulheres da família recebendo ela. E eles fazem todo o seu processo de cantar. Eles cantam, e aí eu talvez seja uma pessoa leiga para dizer, né? Começa, né? Porque é um ritual também, né? A chegada dela, eu vejo isso também como uma coisa sagrada, a chegada daquela mulher. E eles cantando, e eles abraçam ela, e é um cântico E aí eu vejo, né, como é um canto, assim, de dizer assim, chegamos, né? Conquistamos esse espaço. Também, esse espaço é nosso, né? Nós conquistamos esse espaço. E aí eu fico vendo, às vezes, sempre que passa ela, né, no vídeo do meu Instagram, eu volto só pra ver aquele vídeo, assim. Porque eu digo bem assim, sabe? É assim, perceber que através da voz dela, a voz dos ancestrais dela ecoa, né? E ela faz, né? Ela faz esse processo de transformação, de ocupação, de se empoderar, de falar, de dizer nós existimos, eu existo. Meus parentes, né? Porque é chamado assim agora, né? Os meus parentes indígenas, eles existem, né? E as pessoas negras também trazem isso, né? Nós, pessoas negras, trazemos isso. Então, eu acredito que hoje nós temos trazido e temos dado mais importância a isso. Mas é importante também a gente fazer esse trabalho de educar as pessoas, de conversar e trocar informações para dizer assim, poxa, né? Você está apresentando um programa aqui de ensino de ciências, mas não tem nenhuma cientista mulher que tenha trazido uma contribuição, tenha tido relevância em algum processo para que vocês possam apresentar para os estudantes? Será que a gente não pode inserir as autoras negras, mulheres, no plano de aula de ensino de literatura? Essas mulheres vão ficar sempre invisibilizadas? Esses homens negros e indígenas sempre ficarão invisibilizados? Então é uma pergunta muito importante que ele faz. Inclusive, a criadora do Wi-Fi é uma mulher, se eu não me engano. É a criadora do Wi-Fi. Não, mulher. Agora, tem uma pergunta do professor de Sociologia, Tadeu Vinícius TV, né? Do Instagram. Ele perguntou se você poderia falar um pouco sobre sua experiência na biblioteca do HVL. Pronto. A minha experiência na escola, né, do Colégio Heitor Villa-Lobos. Quando eu chego nessa escola, eu acredito que eu tenho um chamado. Porque eu me encontro muito em vocês, na identidade de vocês,
como vocês se empoderam, como vocês valorizam seus traços, os traços do rosto, os lábios, o nariz, né? A negritude aqui é mais acentuada, assim, no sentido, né? Porque a gente vai em lugares que ainda os estereótipos persistem. Mas não, vocês veem no sentido de empoderamento, de exigir representatividade, de querer ocupar outros lugares dentro da escola e na sociedade, de brigar por isso. Então, o que é que eu acho interessante sobre essa provocação é que quando eu encontro outras parcerias na escola, né, como a estudante de história, historiadora, né, e pesquisadora Karina, e a gente se encontra e a gente percebe que nossa pesquisa está alinhada, que ela está pesquisando, né, o resgate da memória ancestral, eu posso dizer isso, né, o estudo da cultura negra, né, e das produções, né, culturais, né, dessas comunidades negras, né, na Bahia, em Salvador, e que eu também estou fazendo isso. E a gente começa a traçar informações e a gente se encontra e a gente vê a necessidade de que a biblioteca se torne também um espaço de transitoriedade, de reflexão, de ocupação, que vocês comecem a ocupar esse espaço também para que vocês tenham independência para escolher o que vocês querem ler. Seja um lugar de troca, de afetuosidade, de conversa com o meu colega, de discussão. E eu acho importante pontuar também que é assim que nasce o Quilombo Podcast, né? O Quilombo Podcast vem dessa provocação de vocês, dessas discussões que vocês estão tendo social, sobre raça, sobre gênero, sobre sociedade, sobre Até porque, política. querendo ou não, o projeto da gente, que é um podcast, cresceu e foi desenvolvido através de discussões na biblioteca do Heitor Villa-Lobos. A gente, quando tinha momento sem fazer nada, querendo ou não, você sabe muito bem. Sim. Tava sem fazer nada, aula vaga, a gente descia pro Aí, querendo ou não, depois você teve a ideia. Ah, por que você não coloca isso em prática, não fazer um podcast, um canal no YouTube que possa desenvolver, querendo ou não, vocês possam trazer esse conhecimento para outras pessoas, Verdade. possam dar um espaço de fala para várias pessoas falar um pouco mais sobre o conhecimento delas. É importante ter essas trocas. Vocês trazem isso como fundamento também das discussões de vocês. Vocês me ouvem, me chamam para a mesa. E isso vai acontecer de forma natural. Só que chega um momento que eu digo assim: cara, só eles que não percebem. E eles podem mais. Que é necessário que eles avancem. Porque eles estão aqui sentados conversando sobre diversos assuntos. E as outras pessoas ficavam curiosas. Eu percebi que as pessoas estavam até de fora da biblioteca e entravam para querer saber o que estava se passando. Eu disse assim, gente, tá tão da cara o que eles precisam. Tem que chamar esses meninos à atenção. E aí eu falei logo brigando, porque eu sou assim, eu já falo brigando, que é pra dar ênfase, assim, por que vocês não ficam aí perdendo o tempo de vocês, conversando? Vai criar um podcast, vai criar um canal no YouTube. Bora fazer alguma outra coisa, né? Vocês podem mais e a gente acredita, a escola acredita que vocês podem mais. E aí o projeto começou a tomar esse corpo, assim, e eu fico, assim, né, maravilhado e agradecido, assim, né, de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês, de ter contribuído para o processo de vocês como professor, informação, de ter passado por vocês, assim, né, porque não é só você, de alguma forma não sou eu só que interfiro na realidade de vocês. Vocês interferem na minha também, assim, no sentido de eu me pensar também, de eu dizer assim, poxa, meu trabalho, alguém que estão ali, às vezes, na gavetinha, que precisam sair da gavetinha. Assim como eu, às vezes, bato na mesa para dizer aos meus estudantes que precisam ir além. Eu também preciso, né, criar esses movimentos para mim ir além e para me puxar o outro, assim, sabe? Eu acho fundamental isso que a gente tem feito, assim. Eu acho que as pessoas deveriam exercitar mais o diálogo, a conversa, né, discutir sobre as coisas. E eu acredito muito no trabalho de vocês, nesse pontapé que vocês têm dado para discutir as coisas, para entrar em contato com as pessoas. E a escola marca isso também. É isso, eu sou grato. Gente, para encerrar nosso podcast, eu queria que você cite um poema que você mais goste, que você criou. Sim. É importante, né, trazer isso, porque eu tive recentemente uma série de poemas meus publicados na revista Diversos Afins, né, através de uma professora.
Eu sempre escrevo e sempre tive esse contato com a escrita, como eu já falei pra vocês. Só que eu sou aquela pessoa que geralmente escreve e bota na gaveta. Porque eu escrevo pra mim, inicialmente. Escrever é uma forma pra mim de passar pelas coisas da vida, né? De superar algumas Tem coisas. gente que escreve poema, até mesmo textos, Sim, só pra ter aquele momento de... Esse é o nome agora, meu Deus. Pra ter aquele momento Criatividade, né? de criatividade e pra acalmar, cara. Quando a pessoa tá foda perto, não sei o que, aí escrever um pouquinho. eu tenho essas coisas, eu sempre tive, assim, um pouco disso. Eu acho que escrever foi, assim, um dos meus primeiros chamados. Eu acho que atuar foi um dos segundos chamados. Mas escrever foi um dos primeiros, assim. E aí eu lembro que eu sempre escrevia, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu escrevia histórias, eu escrevia trechos, eu fragmentava as coisas assim, escrevendo, anotando e guardando. E eu sempre tive a maldade, eu acho, que de escrever e jogar tudo no drive. Escrever e jogar tudo no drive. Eu disse assim, eu gosto de ter minhas coisas salvas porque depois eu lembro como foi que eu superei aquilo, como é que eu passei por aquilo. E essa série de poemas marítimos que eu publico na Diversos Afins, né, vem de encontro a uma professora que pergunta assim, né, você escreve, manda para mim ler, e tem todo o carinho, tem todo o cuidado de ler esses textos e me dar uma devolutiva e dizer bem assim, olha, isso aqui eu fiz com vocês, né? Você precisa romper com isso de ficar guardando os textos, porque os textos têm qualidade, eu já mandei para uma revista para publicação, né? E você precisa romper com isso. Então eu vou amadrinhar nesse sentido de vocês começar a publicar, essa é a primeira publicação, mas você precisa dar continuidade. Pega esses outros textos que você tem guardado e começa a trabalhar, que eu acho que daria num livro. E aí, eu escuto muita música, né? Eu tenho muita influência, né, do rap, do hip hop. Eu escuto o Kendrick Lamar, o Baco Exu do Blues, o Djonga. Não parece, né? Parece que eu sou uma pessoa que eu fico assim, né? Fechada, no redoma dos clássicos, das leituras. Mas eu escuto reggae, assim. Eu acho que um dos meus principais formadores também em casa é o Edson Gomes, assim, sabe? É saber Cachoeira que Bahia. essas músicas são tocadas pelos meus vizinhos, é tocada na minha casa. Edson Gomes, Chico Buarque, Caetano, Maria Bethânia. E essas poesias chegam com muita força para mim, esses textos. Então, assim, são muito importantes para mim. Aí eu começo, né, a escrever. E um dos livros também que me inspirou a escrever, né, para além dessas escritoras como Lívia Natália, Rita Santana, Conceição Evaristo, o Homens Pretos Não Choram, de Stefano Volpe. Porque eu começo a me pensar assim como pessoa, né? Eu começo a me pensar nessa pandemia, né, como esse corpo, esse homem negro, e eu começo a buscar assim na poesia, nas poesias que eu leio, assim, né? Principalmente nos clássicos da literatura brasileira, eu começo a me buscar, dizer assim, "Puxa, eu não me encontro aqui." E eu começo a me perguntar assim, como eu construiria, né? Né, muitos autores escrevem através de um mito grego, né? Eu disse bem assim, mas o mito grego ele ainda não me abarca. Porque a forma como as pessoas criam ele na sociedade, né? Os mitos gregos, né? Apolo é branco, tem os cabelos loiros, os olhos azuis. Mas assim, tá errado isso. E eu vou assistir uma peça também que é muito pontual na minha formação, que é Medeia Negra. Eu assisto na pandemia, quando o Sesc libera as peças de teatro pra gente assistir em casa. E aí eu tenho aquela sacada, digo assim, Medeia Negra. Né? A Medeia é o mito dessa mulher que é traída e que é violentada pelo seu marido, né? Uma violência tamanha, tudo que ele faz com ela. E ela, num ato de vingança, mas também de punição a ele e a ela mata os seus filhos. E ela vive essa tragédia ao longo da vida. E aí essa autora, ela faz a reconfiguração do mito de Medeia para colocar as mulheres negras, principalmente as mulheres negras que vivem em cárcere. Eu digo bem assim, Baco Exu do Blues. Baco Exu do Blues, né? Tem o Baco, que é o mito, né, do Baco mesmo, do deus greco-romano, da embriaguez, né, do caos. E Medeia Negra, eu digo assim, eu posso utilizar um mito grego para escrever. Eu digo assim, qual mito seria que se encaixaria comigo? Eu não sou um Baco, porque eu não tenho essa coisa da embriaguez, do deslumbre. E aí eu descobri o Orfeu. Né? Orfeu é essa pessoa delicada, toca uma lira, que também é um instrumento extremamente delicado, e ele canta justamente para seu amado, para sua amada, né? E aí ele perde a sua amada, ela morre, ele entra numa jornada, né?
E aí ele quer ir até os confins do mundo, ele vai de fato até o inferno, ele vai até Hades para buscar ela, mas Hades diz a ele que ele não deve olhar para trás. Ao tirar ela do mundo dos mortos, ele pega a mão dela e para sair do mundo dos mortos ele não deve olhar para trás. Mas justamente nessa ânsia de ter sua amada, ele olha para trás e aí ele rompe, né? Ela volta tudo de novo lá e ele perde de fato o amor da sua amada. E aí ele começa a viver justamente, né, dessa coisa da de peito, dessa coisa da sensibilidade. E eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, né, da sensibilidade aguçada. Eu acho que é uma arma também, por isso Homens Pretos Não Choram, talvez Stefano Volpe vem me encontrar. Porque é justamente na tentativa de romper com os estigmas, dos estereótipos, de que o homem, do lugar que o homem negro deve ocupar, de não sensibilidade, de não cuidado, desse corpo, né, que as pessoas consideram estranho, sexual, violento. E aí eu vou escrever justamente nesse sentido. Agora, uma coisa que a gente deixou, Thiago, de retratar aqui, né? De retratar não, de perguntar a Tom, foi o mais importante. O seguinte fato, você pode contar mais sobre sua multicarreira, porque querendo ou não, você é professor de letras, você Foi um dos fundadores do Grupo Spire. Você pode contar um pouco pra gente aí sobre essas suas multicarreiras? É isso, eu acho que, como vocês chamam de multicarreira, eu acho que vem mesmo dos chamados, das necessidades que eu tenho de fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que necessita fazer as coisas, que tem essa necessidade de desenvolver projetos, que tem a necessidade de interferir, de falar, de criar, de propor coisas novas. Então, desde o estudante, assim como vocês, eu já estava engajado, assim como vocês também, em questões, né, em movimentos dentro da escola, por ter experiência de teatro, às vezes ministrar as aulas de teatro, né, ter essa autonomia, né, de aprender com a professora de teatro e trazer para dentro da escola essas aulas de teatro e de brigar mesmo para o espaço, de militar mesmo, assim, no sentido de dizer assim, olha, nós temos uma aula de monitoria, de chamar as pessoas para dizer assim, vocês têm que ir para a monitoria, porque é importante para todos nós temos que ocupar esse espaço, nós temos que aprender. Então, assim, eu acho que eu sempre fui um pouco dessa pessoa, assim, um pouco para frente do tempo. Enquanto as pessoas não estavam entendendo o que eu estava propondo, eu estava empurrando todo mundo, assim, bora, bora, bora. Isso aqui, esse movimento precisa acontecer. Eu acho que esse movimento continua na vida, né? Eu vou encontrando esses outros amigos artistas e a gente vai tendo a necessidade de falar das nossas questões, de propor trabalhos também, de se reunir, criar esses coletivos, esses grupos para fazer esses trabalhos acontecerem. E aí, esses coletivos que eu passei, e esse coletivo, né, em que eu sou uma das pessoas colaboradoras, criadoras ali, né, surge nesse sentido. E acho também que eu tive duas pessoas muito fundamentais para todo esse processo de desenvolver na minha vida, que é essas duas professoras na educação pública, né, que eu tenho, que é Rita Santana, que eu já tinha falado, né, que é uma autora que eu leio muito e sou apaixonado, e Ruth Marinho, que é atriz. Mas, para além de tudo, elas são atrizes, escritoras, são produtoras, viajaram atuando em peças, filmes, já assumiram direção né, Ruth Marinho já assumiu direção de peças, é arte terapeuta, e eu acho que o movimento da própria vida vai fazendo com que a gente sinta essas outras necessidades de ocupar outros espaços, de ter outras perspectivas. Então eu acho que é muito fluido, assim, sabe? Acho que eu nunca deixo uma oportunidade, assim, quando ela aparece, passar, assim, sabe? Eu brigo muito para que aquela oportunidade me abarque. Então, eu acho que vem também, talvez, do lugar da carência, às vezes, sabe? Que nós, né, que as comunidades vivenciam, né? Esse olhar social de dizer bem assim, eu sou fruto de projetos sociais, né? Muitas coisas que eu fiz na vida, esse engajamento, esse empoderamento, as pessoas perguntam assim, você sempre foi desconstruído? Você sempre foi empoderado? Não. A gente não começa já. A gente precisa que alguém nos ensine e depois a gente vai criando nossos próprios caminhos. Então eu acho que essa necessidade de atuar, de escrever, de ensinar, de produzir projetos que envolvam a leitura, a escrita, de estar dentro da escola, mesmo que seja uma escola da educação básica com a identidade quilombola, periférica, e que as pessoas criam estereótipos sobre os estudantes, sobre os alunos, sobre o lugar que está. Mas eu digo assim, não interessa, não é isso que eu quero falar. Não é esse lugar, não quero estar mais nesse lugar, não quero ser mais uma pessoa a contribuir com essa fala aí, né? De replicar estereótipos.
de contribuir para que as pessoas digam que a educação pública não presta, que a educação pública só produz pessoas problemáticas. Não, eu sou fruto de uma educação pública, porque eu saio de uma escola pública no município, vou para uma escola estadual pública, dentro da educação pública na universidade. Então eu sou fruto desses professores, desses projetos, dessas falas empoderadoras. Então, assim, eu nunca me apeguei muito àquela pessoa que tem a fala negativa, aquela pessoa que vai dificultar o caminho. Eu sempre me apeguei às pessoas que faziam diferente, no sentido de apoiá-los e apoiá-las e dizer aos outros colegas, e aí eu digo bem assim, eu convido vocês a fazerem isso, dizer assim, olha, professora tal tem tal projeto, professora tal faz diferente, né? É uma mulher negra que está propondo um projeto diferente, é um homem negro, é uma pessoa que está propondo um olhar diferente sobre a periferia que a gente vive, nós temos que valorizar. A gente tem aqui no Heitor, a gente tem professores que propõem vários projetos bacanas, como a professora Adriele, de Biologia, que ela propôs ano passado, se não me engano esse ano ainda, o Estúdio Planta, ela aconselhar o pessoal, aconselhar não, a pessoa vai saber mais sobre as plantas, pelo que eu entendi, né, vai saber mais sobre as plantas, A partir da prática, né? da prática, né, vai plantar, vai ter aquele momento, cultivar, vai ter aquele série de momento, né. Acho importantíssimo. E aí eu vou ler o poema para vocês. Pronto, seria né? uma boa você ler o poema. É vocês poema que dizem, publicado. né? A gente já está na reta final, né? Não, seria uma boa você ler um dos seus poemas publicados, porque o pessoal até conheceria mais. E outra coisa, a gente vai disponibilizar o link para vocês lerem os 5 poemas, né, Tom? Os 5 poemas de Tom publicados pela revista. Isso. Eu vou ler um poema que eu escrevi na quarentena. É um poema que não está publicado lá, porque, né, eles podem ler o poema que está publicado lá, mas eu acho importante também trazer uma coisa assim, uma novidade, né? Para deixar essa coisa da curiosidade para os outros que vão ouvir o podcast, né? E também para mim, né, trazer essa novidade também aqui para o podcast de vocês, para o trabalho de vocês. O poema diz assim, o título é Cotidiano. Para todas as vidas negras ceifadas pela violência e o racismo. Na quarentena, a flor foi rompida pela navalha, no beco acinzentado, sobre chão seco. Seu caule suspira no canteiro em pedras de cor retinta, enquanto aves, agonizando no ar, invadem cidades sem respirar. E nós anunciamos tufões de notícias sobre maré morta. Poema bastante bonito, viu? Parabéns por esse poema feito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Para quem quiser ver o podcast, vai estar disponível no Spotify, no Instagram, no YouTube. E vamos deixar o link disponibilizado para todos vocês. O link do poema e etc. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Não. Mais uma vez. É.